Jesus e os apóstolos nunca precisaram de templo ou de um lugar para ficar preso ali e falando, mandando mensagens, falando de Deus somente dentro de um lugar restrito a um nome, a um, a um lugar. Isso a gente sabe muito bem. E no mundo de hoje isso teria que acontecer com mais ênfase. Sair fora, sair pregar, sair anunciar o evangelho, né? Não estar preso a uma denominação religiosa. Mas a gente sabe que nessa graça deixada por Jesus Cristo, criou-se várias igrejas. Algumas você pode dizer que está errada, outra mais certa. Mas geralmente Jesus, ele respondia às pessoas, ele ia até as pessoas. Na verdade, igual a mulher samaritana estava no poço tirando água, ele foi até ela e ela aproveitou fazer algumas perguntas, ele respondia prontamente. E a gente via situações iguais, semelhantes, né, com os apóstolos. Mas agora eu presenciei um ato, né? Aí tá até num canal que fez uma entrevista com um irmão da congregação e esse irmão da congregação falou que ele não conseguia responder as perguntas, não respondeu pergunta alguma. Ele enrolou muito ali, aquele pastor ali que estava fazendo as perguntas. Mas ele falou que para responder, poderia ele entrar em contato com a liderança da congregação cristã no Brasil. Foi o que o pastor fez, conseguiu o contato do Hélio Bianco. E Hélio Bianco, na verdade, que poderia estar respondendo ali já os questionamentos, deixando, né, a sua opinião, claro que deixando a sua opinião com base no que eles resolvem na igreja, por mais que o mundo aí fora ou outras pessoas achem que está errado, mas pelo menos colocando, né, a sua opinião e dizendo que isso não iria mudar. Mas ele resolveu dizer que não participaria de uma live com perguntas, sendo um dos presidentes da congregação cristã no Brasil. Aí eu me pergunto, né, será que foi isso que levou a algum dos presidentes da congregação no Brasil, em vez de resolver o meu caso, resolver o meu problema, que enviaram até uma carta ameaçando se eu viesse contar o que fizeram comigo? Será que em vez dele me excluir, né, bloquear, né, ele fez isso já, obviamente, já para não querer falar algo ou instruir algo a mim? Não sei. Faltou com uma experiência de cristão que eu admirei em uma outra época, mas não, resolveu bloquear. Então isso alimenta, obviamente, que você vê quando alguém fala assim, eu sou contra os críticos, né? Eu sou contra os críticos, mas ele não consegue ajudar a denominação e ainda piora a situação. Por isso que vem as conversas, as falas que foram tentar ir falar com ele, para ver se ele falava, e ele simplesmente disse que estão fazendo não ver mídia, rede social, que isso é mentira, porque as pessoas sabem como que está funcionando hoje em dia, não tem isso de não ver, porque senão nem conseguiria fazer os tópicos que querem fazer, as circulares. E assim, essas circulares, para não ver as críticas, está funcionando tudo ao contrário, porque daí eu vejo pelo nosso aqui, o pessoal que tem o canal sabe, que aumenta o público para assistir conforme o período que foi anunciado algo em algum vídeo. Quem sabe analisar o YouTube, ali no estúdio do YouTube, os gráficos, vê bem isso. Cada vez que se fala nesse tópico, aí mais que assistem. Então, ocorreu que ele simplesmente fugiu das perguntas que poderia o pastor fazer. E também, nesse sentido, não teria problema algum. Eu não quero dar entrevista, pronto. Mas foi além, foi falar que eles não assistem os críticos e instruiu a Irmandade da igreja. Veja bem que situação, aquele grupo de fiéis, né? Na verdade, a membresia tem registro, são fiéis à igreja, né? Que instruiu o povo a não ver os vídeos também. Eles não vê e o povo não vê, fica num lugar fechado, né? Onde fica aí a liberdade de informação, né? A democracia, que dentro do cristianismo deveria haver mais ainda, porque Deus não fugiu da mídia, Jesus Cristo não fugiu da mídia, que seria, né, a mesma coisa aí dos jornais, seria as escrituras, escrever relatos. Muito provavelmente, se houvesse ali celulares, seria filmado ou gravado, não só por escrita, né, por testemunhas, mas gravado o que ele fez, né? Muitas vezes poderia ter acontecido isso, e ele não ia contra, né, espalhar a boa nova, espalhar a notícia. Então, vivemos por fé no que está escrito, na testemunha do livro sagrado. Mas eles fugir de ter
de conversar, de falar sobre o evangelho da maneira que entende, infelizmente, irmão, fica complicado. Eu vou deixar aqui o trecho do vídeo aí que o pastor fala, né, sobre a sua tentativa de entrevistar o Hélio Bianco e não conseguiu. E não consegue. Infelizmente, pelo que eu passei aí, pela minha situação, não consegue falar, não consegue conversar. Mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Fica aí com o vídeo do pastor, né, que eu vou deixar aí. Vocês vão ver a situação que eu fiquei com vergonha porque eu achei que não chegava a esse ponto. Eu fiz um texto, você vai lendo aí do meu lado o texto que eu fiz. Eu fiz um texto, entrei em contato então com o senhor Hélio. Ele disse que não tinha interesse em conversar com o CCP, que ele não tinha interesse em participar de tal live. Aí eu perguntei, tem alguém que responde pela CCB para me dar uma entrevista desse tipo? Aí ele fala, eu sou um dos presidentes, eu faço parte da presidência. Então eu insisto, eu digo que conversei com o Marcelo Silva e que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Ele questiona sobre o quê? Então eu respondo que é sobre as polêmicas das redes sociais. Aí, gente, ele dá uma resposta aqui que mostra que, infelizmente, a Congregação Cristã do Brasil ainda está muito aquém do que ela precisa e deveria ser. Ele diz assim, eu não vejo redes sociais e expedimos, olha o absurdo, e expedimos uma circular para a nossa Irmandade não ver também. Há críticas infundadas e insana. Então, ele está dizendo que as críticas são infundadas, insanas, e que ele agradece, mas não quer participar. Quer dizer, o jeito para resolver o problema é proibindo a Irmandade de ler as mídias sociais, as redes sociais. Algo similar a um regime militar, né, uma ditadura que é contra a democracia, e também algo similar ao que fazem, por exemplo, as testemunhas de Jeová com a sua membresia, que proíbe os indivíduos que frequentam ali de ler outra literatura teológica. Então, infelizmente, o caminho que o senhor Hélio Bianco e a congregação está pegando é o caminho mais difícil, mais longo, porque o jeito de resolver críticas infundadas e insanas é com respostas hábeis, inteligentes e factuais. É assim que se resolve críticas infundadas e insanas. Mas parece que o senhor Hélio Bianco e a direção toda da CCB pegou um outro caminho, e é o caminho da ditadura, é o caminho da imposição, é o caminho da heresia. Isso é uma das características de um movimento sectário. A alienação dos seus membros. Ao invés de ensinar as pessoas, inclusive a Bíblia nos orienta a estarmos preparados para responder acerca daqueles que pedirem a explicação da esperança que é em nós. Então, se alguém pergunta, eu devo estar pronto para dar a resposta. O que a liderança da CCB deveria fazer? Deveria dar treinamento, orientação, para que os seus membros, diante das críticas insanas e infundadas, eles tivessem a resposta. Mas o caminho que eles escolheram é outro. Então, assim, infelizmente, irmãos, eu achava que a congregação estava muito mais à frente, quando, na verdade, ele está lá atrás, ainda vivendo no seu mundinho sectário e, digamos assim, sem nenhuma perspectiva de melhorar por enquanto. Lamento, o que eles têm feito aí com essas medidas, com esses avisos, é apenas uma bruma para tentar obliquar os críticos. Para dizer, não é verdade, mas o fato é que tudo que a CCB recebe de crítica, ela recebe porque merece. Lamentavelmente. Então, manda um abraço aqui para o ancião que me visitou aqui em Rio Preto. Vou orar por você, viu, irmão? Para que você continue lutando aí, mas tua luta, querido, tua luta está bem longe de você vencê-la. Porque enquanto aqueles 5 presidentes lá, a equipe do Marsola estiver viva, eu acho que a CCB não tem expectativa para a instituição, não. Ela vai continuar aí na vala comum das seitas e das heresias, porque eles não querem tomar outro rumo, infelizmente. Mas a minha parte aqui, irmãos, e a nossa parte, é continuar orando
pela Congregação Cristã no Brasil, para que, quem sabe, um dia eles despertem, e orar pelos irmãos e acolher, viu, gente? Você que é líder de outra igreja aí, já se prepare para acolher esses irmãos. Eles vão chegar machucados, feridos, vamos ter paciência e ajudá-los, porque quem viu o que está acontecendo lá dentro, quem viu os erros e heresias da liderança da organização, não tem como ficar mais. Então esses irmãos precisam ser acolhidos, amados e auxiliados na sua fé. Nós estamos aí à disposição para ajudá-los. Se você é membro da CCB e está com alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Tá bom? Gente, muito obrigado por mais um vídeo. Oremos pelos membros de organizações sectárias, entre eles a CCB, porque o nosso foco não é fazê-los nossos inimigos, mas sim auxiliá-los no que for preciso. Um grande abraço e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.